Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a missão, né? A missão, ela tá lá na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A gente vê várias histórias sobre missão, o seu significado, as formas de fazer. Quando você pega a Bíblia e vê lá as várias formas de missão, você vê os vários aspectos, tipo as missões do Pentateuco, as estratégicas missionárias de Salomão, as missões na época da Era Reformada. Existem várias estratégias. E com o passar dos anos, né, as coisas vão ficando mais mastigadinhas para nós deste século. Nós possamos entender mais e, claro, mediante a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. É ali onde a gente aprende, entende, tem discernimento, sabedoria, tem o dom do Espírito Santo, tem os frutos do Espírito Santo para que a gente possa ir para o campo missionário preparado, ou lá para os povos transcultural, ou as missões locais. Existem duas formas de missão, duas formas em aspecto. O aspecto centrífugo e o aspecto centrípeto. O aspecto centrífugo é para fora. Você faz missionários para enviá-lo. É algo externo. O aspecto centrípeto é para dentro. Você vai preparar na sua igreja local missionários, discípulos, conselheiros, para que mesmo que ele vá fazer missões de curto prazo, ele não vá só para um oba-oba, para um passeio, só pegar e dar um panfletozinho e dizer, nossa, estou fazendo missões. Existem também algumas formas que você pode estudar um pouquinho mais. Eu estou falando aqui para pessoas que querem se aprofundar um pouquinho mais sobre missão antes de ir para o campo. Até na sua igreja você pode fazer isso. Você pode pegar um livro, ler sobre missão. Nos links do vídeo anterior que eu passei, tem vídeos informativos, vídeos ensinando como você tem que lidar com o campo, como você ir, qual é o apoio que você pode ter da sua igreja local. Então, apesar disso tudo, seria bom que você se aprofunde mais. E aí, nós temos que ter uma usabilidade teológica um pouquinho boa, um pouquinho melhor, né? A gente não vai lá e não vai ficar contando que a receita do bolo e que naquele dia que você fez o bolo, Jesus falou com você. Não. Como eu disse, você pode até contar uma fase da sua vida, mas só que isso assim não é a regra. A regra é você proclamar. Primeiro, a doutrina de Deus. Você tem que saber quem é Deus. Se você não souber quem é Deus, não vá para o campo pregar a palavra de Deus. Segundo, a antropologia. Saber quem é o homem em relação a Deus. Se você não sabe quem é o homem em relação a Deus, também não vá. Terceiro, a cristologia. É muito importante, você tem que saber quem é Cristo. Quem é a pessoa que foi enviada para esse mundo para pregar as boas novas e para morrer pelo seu pecado. Porque você vai ter que falar isso para a pessoa que você vai evangelizar, né? O quarto é a pneumatologia. Você precisa saber quem é o Espírito Santo. Você precisa entender a forma que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, ele é o mediador, né? Tudo que você faz, tudo que você produz, é o Espírito Santo que te move para fazer as coisas do Senhor, né? O quinto é a eclesiologia. Você tem que saber qual é a visão missionária. O que é a missão? Qual é a nossa missão? Você tem que entender, nem que seja um pouco, para você compreender como você vai falar para aquela pessoa sobre Jesus, né? Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, é missão de todas as formas, aspectos, maneiras, de todas as formas, Deus ele inseriu a missão na Bíblia. O sexto é a soteriologia. Soteriologia. Sabe, você precisa saber sobre a salvação. A salvação mediante a Cristo. Cristo morreu para nos salvar. E você precisa ter isso em mente super claro. Porque na hora que você for conversar com alguém que ainda não conhece Cristo, essa pessoa vai te perguntar várias coisas. Mas por quê? Por que que o ladrão da cruz foi salvo? Então você precisa estar ciente. A outra coisa é a escatologia. Tá ali junto da soteriologia. É a forma como que você lida com o povo. E a última é a sistemática. É a forma de falar de Cristo. Como você vai falar de Cristo para as outras pessoas?
Você não pode brincar, né? Você não pode falar o nome de Cristo em vão. Você vai fazer uma piadinha ali, você tá evangelizando, aí sem querer você solta uma piadinha no meio da evangelização. Você tem que saber a forma com que você está falando para Cristo, porque isso vai passar uma confiabilidade para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que, através do Espírito Santo, vai ser convertida.